Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Possuído na festa de casamento. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu na parte da família do pai dela, com a tia, o tio, os avós e mais um monte de gente lá da família. Foi muitos anos, lá por volta dos anos 80. Um primo da tia dela ia se casar e fizeram um festão de casamento. Uma festa grande com muitas pessoas e tal. Então tava todo mundo lá no casamento, todo mundo comendo, bebendo, dançando. A festa tava rolando. Quando um primo deles lá, que não é o que tava casando, um outro primo, começou a agir de forma muito estranha. Ele gritava, ele andava cambaleando, caindo, tava muito fora de si. Só que o interessante é que esse primo, ele não bebia. E ele não havia tomado uma gota de álcool sequer naquela festa. Então, embora muitas pessoas achassem que ele estava bêbado, ele não estava. Bom, acabou que ele ficou descontrolado demais. Ele não falava coisa com coisa. Tava muito estranho. Precisaram tirar ele da festa. Aliás, muitas pessoas precisaram tirar ele da festa, porque a tia dela conta que foi preciso vários homens para conseguir segurá-lo e tirá-lo do clube, enfim, de onde estava rolando a festa. Só que é estranho também porque ele era um cara baixinho e magrinho. Ele não tinha toda aquela força que tava com ele. Era uma força quase que sobrenatural. Bom, o levaram embora e essa tia dela foi junto. Chegando na casa dele, sentaram ali no sofá e começaram a oferecer café, água, enfim, alguma coisa que pudesse tirar o efeito daquilo que estava deixando ele daquele jeito. Repetindo, ele não bebia e não havia bebido nada. Já estava tudo meio estranho, até que em certo ponto a voz dele começou a mudar também. A voz começou a ficar alterada, não era a voz dele. Era uma voz mais grossa, era a voz de outro homem. Aí a turma começou a ficar assustada e perceberam que aquilo ali não era normal. Tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo, o buraco é mais embaixo. Num certo momento ele pediu cigarros. Outra coisa muito estranha, porque aquele primo não fumava. De repente ele queria cigarros. Então deram cigarros pra ele porque tava todo mundo assustado, não sabia o que estava acontecendo e ele tava muito descontrolado e eles queriam acalmar o cara. Então deram os cigarros. Toda a turma que tava em volta já tava miudinho lá, tudo com medo. E o cara pegava os cigarros, arrancava o filtro do cigarro e fumava ele puro, assim, sem filtro. E fumava um atrás do outro. Esse é macho, né? Macho que é macho fuma cigarro sem filtro. E morre mais cedo também. Então o pessoal vendo aquilo, aquele descontrole dele fumando um cigarro atrás do outro e ainda arrancando filtro, fumando tipo cigarro puro assim, eles começaram a tentar acalmá-lo e falar com ele. Então vamos dar um nome fictício aqui pra ele de Paulo. E eles falaram: Paulo, calma, Paulo, o que tá acontecendo e tal? Até que o cara soltou um grito, tipo, de saco cheio e disse: eu não sou o Paulo! A tia dela conta que nesse momento parecia que todo o sangue dela tinha se esvaído do corpo. Não conseguia se mexer, não conseguia falar, ficaram todo mundo tipo pálido assim, de medo. O que era aquilo? Não era ele. Então quem era? E o primo continuou. Primo assim, né? Porque não era ele, né? Era alguma outra pessoa no corpo dele. E ele começou a rir, soltava gargalhadas imensas. E disse: eu vi ele lá na festa, tão fraquinho, que eu decidi ficar perto dele. Eu queria tanto estar nesse casamento, queria tanto ver o André casar, então eu fui. Acabei vendo ele lá na festa, então eu entrei no corpo dele. André é o nome fictício do cara que casou. E eu também não sei se ele falou de olho fechado, é só pra dar uma emoção aí. Nesse momento todo mundo na sala ficou aterrorizado. Então um tio lá chegou perto de todo mundo e falou: ó, galera, isso aqui não é brincadeira, o que tá acontecendo aqui é sério, me dá licença que eu converso com ele. Então esse tio chegou perto dele, se sentou ali e falou: sai desse corpo que não te pertence, deixa o Paulo em paz. E começou a falar. Resumindo, depois de muita luta, tentando fazer com que aquele espírito desse linha dali, o Paulo desmaiou. Foi acordar só no dia seguinte. Então, quando ele acordou, a mãe dele e a esposa foram até ele para conversar e saber o que tinha acontecido, se ele lembrava de alguma coisa da noite anterior. E ele disse que não lembrava de nada.
apenas que ele estava na festa com todo mundo. Mas ele ressaltou uma coisa que foi estranho para ele. Ele lembra de um homem que estava lá no salão de festas que seguia ele o tempo todo. Onde ele estava, esse homem estava atrás, sempre encarando ele. O tempo todo. Ele disse que ele já viu esse homem fora do salão, do lado de um Fusca azul na rua. Era um homem alto, negro, vestia roupas brancas e tinha os colares coloridos. Então ele disse isso, que ele ficou incomodado porque esse homem seguia ele a festa toda. Bom, o que se descobriu depois foi que o noivo, o homem que estava casando, o noivo tinha um amigo que havia falecido meses antes do casamento em um acidente de carro. E como era esse amigo? Alto, negro, e participava de um terreiro, de umbanda ou de candomblé, não sei. Por isso as vestes brancas e os colares coloridos, as guias, né? Então concluíram que esse amigo do noivo gostaria de ter ido à festa de casamento dele. E foi. Só que se aproveitou do corpo desse rapaz que provavelmente era mais fraco espiritualmente. Mas infelizmente essa história não acaba aqui. Depois disso tudo, esse moço, o primo que foi possuído aí, ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi ficando muito mal, acontece que o casamento dele terminou, ele entrou em depressão, foi morar com a mãe dele e o final da história é muito triste. Um dia a mãe dele escutou um tiro vindo do quarto dele. Quando foi até lá, o encontrou caído no chão. Ele se matou. Não se sabe se ele ficou muito perturbado depois de tudo que aconteceu ou sabe-se lá o que aconteceu com ele depois dessa possessão. Bom, essa história corre a família dela já faz tempo e ela vê o terror no rosto dos familiares quando contam essa experiência. E a tia dela fala que foi a coisa mais aterrorizante que ela já presenciou, que ela já viu. Seria pra mim também, né? Acredito que pra muita gente. Sabe que eu já presenciei algo parecido na família? Tinha um familiar que sempre que a família se reunia, sempre que tava lá os primos, os pais, os tios, todo mundo junto, o espírito desse, que era o pai, acredito que era o pai dele, descia nele, sabe? Vinha esse espírito. Então, ele tava lá no meio de todo mundo, de repente, ele parava. Aí começava a falar, né, como se fosse a outra pessoa. Só que era uma coisa, né... Era uma coisa incômoda. Aí tinha uma tia minha mais religiosa ali da turma, mais espiritualizada. Era ela, sempre que ia lá fazer uma oração, conversar com tal espírito, falar que ali não era o lugar dele, ele precisava ir, que não sei o que lá, até esse espírito ir embora. Eu era criança na época que isso acontecia também, então não lembro de detalhes, não sei muita coisa, não sei quanto tempo isso aconteceu. Eu sei que eu presenciei isso nessas festas, nessas reuniões, umas 3 vezes. Mas era chato, sabe? Porque todo mundo fica naquela, o que tá acontecendo? As crianças ficam meio, o que é? Aí os pais tentam falar, não é nada, né? Simplesmente o espírito baixou ali. Tentar explicar que não é nada, né? Pra criança não ficar com medo. E eu lembro do filho dele chorando, porque isso aconteceu no aniversário dele. Então não era uma coisa muito legal, sabe? Não é uma coisa que traz paz. Agora, por que o espírito fica vindo e baixando na pessoa? Talvez o espírito também não esteja bem, né? Precisa ir para a luz, Caroline. Então, eu sei que esse espírito também não foi muito legal com o cara, né? Pra que foi se aproveitar e zoar com o coitado? Porque já não tava ali na festa, já não tava presenciando? Pra que entrar no coitado, fazer toda aquela estripulia, blá, né? Não sei. Sei que eu tenho uma dica de livro pra vocês. Os talismãs. Talismãs. Estranho falar talismãs. Fala. Talismãs. Psicologia e poderes dos símbolos de proteção. Aí estamos falando de possessão, que o cara entrou nele por quê? Porque ele estava fraco. Então, talvez se ele tivesse mais forte espiritualmente, ou ele tivesse até um símbolo de proteção ali com ele, isso não aconteceria. Não sei. Então esse livro vai falar e explicar sobre esses símbolos de proteção, esses talismãs. Talismã, por exemplo, a figa, o rabo de coelho, pé de coelho, acho que ferradura, né? São talismãs, são coisas que a gente usa para proteção ou para boa sorte, sei lá. Se você também não sabe muita coisa, como eu não sei muito sobre talismãs, este livro vai explicar melhor. Bem melhor. À venda lá na loja sobrenatural.com.br.
E é isso aí, se vocês gostaram desse relato, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e no Snapchat, ajuda a gente no Patreon, se tiver condições e gostar do nosso trabalho, com apenas $1 por mês você já ajuda a gente um montão. Se quiser enviar alguma coisa pra gente também pode enviar através da caixa postal, o endereço tá aqui embaixo, e deixa o seu comentário, a sua opinião a respeito do relato deste vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!